Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para meditarmos, para refletirmos sobre os mais diversos temas da filosofia. Hoje eu quero falar sobre a filosofia como necessidade primária do ser humano, ou seja, o ser humano necessita buscar respostas, adquirir conhecimentos, ampliar a visão de mundo, e o filosofar é algo fundamental para o ser humano. O que é o filosofar? É o pensar, é o refletir, é o indagar, é o buscar conhecimento. A filosofia, a palavra filosofia, que significa amigo do saber, né? Ela já diz tudo. O homem que ama o conhecimento, o homem que busca aprender a conhecer, esse é o filósofo. E o ser humano, ele tem essa necessidade de conhecer sempre cada vez mais. Por que o homem sente necessidade de filosofar? É o que nós vamos debater, é o que nós vamos analisar hoje. Os antigos diziam que essa necessidade está radicada na própria natureza, na própria essência do ser humano. Aristóteles vai dizer o seguinte: por natureza, todos os homens aspiram pelo saber. E eu gosto muito dessa fala, dessa explicação de Aristóteles. Todos nós, seres humanos, nós necessitamos, nós aspiramos por conhecer. Por isso, eu acredito que a natureza humana, ela tem esse desejo. Exercer a sabedoria e conhecer são necessidades dos homens e não é possível viver sem essas coisas. Não é possível para a natureza humana viver como os animais que estão estacionados, estão presos ao instinto, ao instinto natural, e eles não ultrapassam esse limite deles. Os animais, os pássaros, eles agem da mesma maneira desde que surgiram na face da terra. Os cachorros, a mesma coisa. Toda espécie de animal, ele age sempre do mesmo modo. O que nos distingue dos animais é exatamente a procura pela evolução intelectual, pela evolução do conhecimento, que o homem se desprende dos demais animais. O desejo de conhecer, o desejo de buscar mais conhecimento, de acúmulo de conhecimento, surge, no momento em que os homens admiram os fenômenos da natureza, procuram conhecer e admirar, E essa admiração, ela produz um espanto. E esse espanto nos leva à filosofia. Então a filosofia, ela necessita do espanto, do novo. Então todas as vezes que nós nos espantamos com algo, que algo desperta a nossa atenção, então nós vamos começar a filosofar, começar a querer desvendar aquilo que nos espantou, e nós vamos nos debruçar sobre aquilo até compreendermos de forma melhor aqueles fenômenos. Então, o homem desejoso de conhecer os fenômenos que o cerca, os fenômenos à sua volta, ao espantar-se com esses fenômenos, ele começa a fazer filosofia, ao tentar compreender esses fenômenos. Então, a filosofia, ela tem alguns problemas fundamentais, que os primeiros filósofos, ou os pré-socráticos, eles vão buscar compreender a realidade, ou a natureza, a physis. Então, as questões filosóficas dos primeiros filósofos eram sobre a natureza e sobre o cosmo. O que é o cosmo? É tudo que existe no universo de forma organizada. Então o cosmo abrange a natureza, a vida na Terra,
e o universo físico de um modo geral. Os sofistas, que são uma corrente de pensadores muito importantes dentro da filosofia, que surgiram ali por volta do século V e IV a.C., eles têm uma marca, um registro muito importante nesse processo de filosofar e de conhecer a realidade das coisas. O que significa sofista? Sofista eram grupos de sábios que viviam de forma itinerantes. Esses sábios, eles viajavam de lugares para lugares e ensinavam as pessoas a falar, a argumentar, a dialogar. Então os sofistas mudam esse contexto da filosofia antiga, porque os antigos filósofos, a ênfase deles era sobre a natureza e sobre o universo. E os sofistas, ele muda o rumo da filosofia. Ao invés do cosmo, ao invés da natureza, eles focam no homem, no ser humano. Então, a partir do sofista, o homem começou a procurar conhecer as virtudes, ou seja, pensar nas questões virtuosas. E aí começam a surgir as problemáticas moral, que é uma área que a filosofia estuda. Então, graças aos sofistas, que ao buscar compreender o homem, eles criam a virtude, o conceito de virtude, ou a busca pelo conhecimento da virtude e da moral. Só que os sofistas, eles, por ensinarem de cidade em cidade e por cobrarem por esse conhecimento, eles não eram bem vistos pelos filósofos clássicos, Sócrates, Platão, que os criticavam. Por quê? Para Sócrates, por exemplo, era inadmissível se cobrar para ensinar, até mesmo porque o conhecimento era uma virtude e que deveria ser passado gratuitamente. E Platão demonstra que a realidade ou o ser não é um único gênero. Platão vai dizer que existe o cosmos sensível, que é o mundo em que nós vivemos, e uma realidade inteligível, que é um mundo à parte. Aquilo é o mundo eterno, o mundo perfeito. E por discordar das práticas dos sofistas, que ensinavam ali a filosofar, a falar, a argumentar, Platão ele vai fazer uma crítica pesada à questão dos sofistas, até mesmo porque é a partir de Platão que surge a metafísica, ou seja, os assuntos que ultrapassam os limites da física. Então a filosofia antiga, ela é dividida em 5 pontos, ou ela é dividida em 5 períodos. O período naturalista, cujo objetivo de conhecimento eram a natureza e o cosmo. O segundo período, chamado naturalista, tem como protagonista Sócrates, que procura determinar a essência do homem. Lembrando que eu já disse em algumas aulas passadas, foi Sócrates que descobriu que o homem é a sua psique. Foi Sócrates o primeiro a chegar à conclusão de que o homem é um ser dualista, composto de um corpo e de uma alma, ou de uma psique, que significa razão, que significa conhecimento. Então Sócrates ele vai buscar a essência do homem, e na busca por essa essência ele descobre a psique. Esse período é chamado período humanista. Também nós temos um terceiro período de Platão e Aristóteles, que descobrem o suprassensível, aquilo que vai além do sensível. Como eu disse para vocês agora há pouco, Platão ele vai dizer que existe o mundo sensível e o mundo inteligível, 2 mundos à parte, um é oposto ao outro, um é transitório, o outro é eterno, um é imperfeito e o outro é perfeito. Nós temos aí um quarto período, que é das escolas helenísticas, é o período ali de Alexandre Magno, até o fim da era cristã. E um quinto período, que é o período religioso, na época cristã,
que ressurge o platonismo, porque o cristianismo tem muito do pensamento platônico, principalmente com os pais da igreja. O sexto período do desenvolvimento é o período do desenvolvimento do pensamento cristão, seus dogmas à luz da razão, é a preparação do pensamento cristão europeu da Idade Média. E dentro desse contexto, existem os grupos, ou os filósofos naturalistas que buscavam o princípio de todas as coisas, a origem, a essência de todas as coisas, o princípio. Então, Tales de Mileto, né, que é considerado o primeiro filósofo, foi filósofo, cientista e político, ele que iniciou a filosofia da physis, da natureza, da busca o princípio, pela arqué. E para ele, o princípio de todas as coisas é a água. A água é o elemento primordial de todas as coisas. Depois nós tivemos Anaximandro, né? Também da cidade de Mileto, que a arqué para ele, que ele foi discípulo de Tales, ele elaborou um tratado sobre a natureza do mundo ocidental. Para ele, a água já é um derivado da arqué, que é o princípio. E qual é esse princípio? O infinito. Então, para Anaximandro, a água já não é o princípio primeiro, mas sim o infinito. O infinito é a arqué, o princípio de todas as coisas. Anaxímenes, também da cidade de Mileto, ele vai afirmar que o ar infinito que é o princípio de todas as coisas. Para ele, o princípio deve ser pensado como um ar infinito, ou seja, ar infinito, exatamente como a nossa alma, né? O princípio que dá vida, a pneuma, o ânimo, aquele fôlego de vida, né? Então, para ele, o ar infinito, ele é o princípio de todas as coisas. Já Heráclito de Éfeso vai dizer que tudo é transitório e que tudo está por vir. Tudo se move, tudo escorre, nada permanece imóvel ou fixo. Não se pode banhar duas vezes na mesma água de um rio, dizia Heráclito, porque a realidade é sempre nova. A realidade, ela está sempre em transformação. Por que não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio? Porque ao entrarmos no rio, quando saímos, nós já não seremos o mesmo, nem o rio será o mesmo. De acordo com o princípio aí de Heráclito, nós não somos o mesmo do início do vídeo e não seremos o mesmo no final desse vídeo. Então tudo está em constante transformação. O presente, ele é em si a transformação. Nós estamos o tempo todo nos transformando. Nós também temos pensadores aí importantes como Pitágoras, que vai dizer que o princípio elementar de todas as coisas são os números. Todas as coisas derivam dos números, afirma Pitágoras, que são o princípio absoluto de todas as coisas. Então os pitagóricos, eles consideravam os números ímpares como masculinos e os números pares femininos. Os números pares como retangulares e os ímpares como quadrados. E para eles o número 1 não é par nem ímpar, é par ímpar, ou como se tivesse aí um meio termo entre os dois. Nós podemos também falar dos filósofos atomistas, que temos aí como exemplo Leucipo e Demócrito. Segundo eles, o nascer nada mais é do que agregar de coisas que já existem. Então, quando nós nascemos, os átomos que já existem, eles se agregam e formam aquele indivíduo que nasceu, aquele indivíduo do nascimento. E esses átomos, eles vão, como efeito em cascata, eles vão mudando a sua posição ali naquele indivíduo e vai dando todo o processo de mudança até levar à morte. E o que é a morte para os atomistas? É quando esses átomos se desprendem do corpo
e voltam para a natureza. Aí se dá a morte. Nesse momento que ele volta para a natureza, eles podem ressurgir de outras formas ou com outras vidas. O morrer é o desagregar desses átomos, né? E para os gregos, átomos significa aquilo que não pode ser dividido, aquilo que é incriado, indestrutível e imutável. Então, o filosofar é a necessidade primária do ser humano. Nós necessitamos de pensar, de refletir, de buscar novos saberes, e para isso a filosofia ela é primordial, ela é essencial, porque todos nós filosofamos, todos nós temos necessidade de filosofar, todos nós temos necessidades da filosofia. Por quê? Nós precisamos buscar sentidos para a nossa vida, e a filosofia ela nos ajuda a compreender, né, os mais diversos aspectos da nossa existência. A vida seria medíocre sem a filosofia, sem pensar, sem refletir. O ato de pensar, ele é primordial, ele é essencial para o ser humano. Daí a importância da filosofia e a necessidade primária do ser humano em estar em contato com o novo, com o filosofar, com o espanto. A filosofia, ela nos proporciona esse abrir de mente, ela nos amplia a visão de mundo, de forma que a partir do momento em que nós começamos a filosofar, que nós começamos a questionar, a buscar mais conhecimento, nós nos transformamos, subimos, nos elevamos aí nos graus aí de uma escala evolutiva, entre aspas, do conhecimento. Eu agradeço vocês por este vídeo e em breve voltarei com um tema também importante. Até mais!